Olá, eu me chamo Matheus Carvalho e sou gerente da indústria de alimentos e bebidas no Brasil e América do Sul. Nesse primeiro vídeo, eu quero compartilhar com você conhecimentos importantes sobre a medição de nível, passando pela definição dos objetivos e requisitos da medição e também te mostrar uma tecnologia que agrega valor à medição de nível, principalmente na indústria de alimentos e bebidas. Vamos lá? Primeiro, quando se quer identificar o objetivo da medição, nós temos aí alguns objetivos que nos fazem escolher qual tipo de tecnologia a ser usado. Então, o objetivo pode ser inventário, pode ser transferência de custódia, pode ser eficiência do processo, segurança para a medição, principalmente em casos aí que eu tenho fluidos explosivos e área classificada, e também pode ser consistência do fornecimento, quando se quer medir o que entra e o que sai de um tanque como fornecimento em um processo. Sabendo então e definido o objetivo da medição, partimos então para o levantamento dos requisitos. Quais são aí os principais requisitos necessários da medição para o correto controle do nível em um processo? Esses requisitos eles podem ser, primeiro, sistema de tancagem, medição contínua de processo ou medição pontual. De que maneira eu quero fazer essa medição? Eu quero ter indicação ou controle? Eu quero ter contato com o produto ou posso ter contato com o produto, minha tecnologia? Se for um fluido que é corrosivo ou abrasivo, pode trazer aí problemas para a tecnologia ser escolhida. Esse posicionamento da medição, ele pode ser superior, pode ser inferior, pode ser no meio do tanque, então depende do tipo de medição ou requisito para ser medido dentro do tanque. É necessário fazer medição de volume, em muitos casos é importante, e isso me traz aí algumas vantagens no controle do nível ou exatamente no controle da quantidade de produto que eu tenho dentro do tanque. Se eu tenho dois fluidos que são immiscíveis dentro do tanque, eu posso também ter a necessidade de medir a interface desse fluido, qual o nível do fluido que está na parte de baixo do tanque. Definidos os requisitos, partimos aí para o levantamento das informações do processo, para nos ajudar com a correta seleção da tecnologia. Essas informações, elas podem ser condições do tanque, como pressão, temperatura, se há turbulência devido à agitação, se há alguma mistura dentro do tanque, se há presença de vapor, se há geração de espuma, se há gradientes grandes de temperatura, sólidos em suspensão, limitações à montagem do equipamento, range de medição. Após, eu posso também considerar se esse tanque está em condições externas, né? Então, eu posso ter chuva, sol e posso ter frio, calor. Então, aí me indica qual tecnologia é melhor para trabalhar nessas condições. Características do produto, como viscosidade, poeira, sólidos em suspensão, a baixa ou alta constante de elétrica do produto, precisão, que nível de precisão que eu quero para a medição do nível no tanque. Alguns requisitos do instrumento, como certificações, área classificada, tipo de comunicação desse meu instrumento, se eu quero um protocolo HART, 4A20, Profibus, ou qualquer outro protocolo de comunicação, qual tipo de alimentação elétrica ou que alimentação elétrica eu preciso para o meu instrumento, e o custo, principalmente custo de instalação, manutenção, vida útil do equipamento e adaptabilidade do operador que vai estar de fato instalando e operando esse instrumento, mas sempre pensando que custo está muito relativo ao valor que esse instrumento vai agregar à medição. Por muitas vezes, o valor, o sentimento de valor agregado, minimiza o custo de uma certa tecnologia, porque ele entrega dentro do requisito e do esperado a medição de nível. Então, com o levantamento das informações, nós podemos aí selecionar as várias ou a tecnologia que melhor se adequa às condições de processo e aos requisitos da medição. Dessa forma, a decisão ela passa principalmente pelas condições de aplicação, condições de instalação, performance da tecnologia, custo total e valor agregado que é esperado para a medição. Então, nós vemos aqui uma tabela onde nós temos as várias tecnologias, várias condições de processo e a tecnologia comparado com a condição de processo, qual que melhor se adapta àquele tipo de condição.
né? Então, aqui é uma tabela completa, mas o que eu quero a partir de agora é mostrar para você uma dessas tecnologias presente na nossa linha de produtos de nível pode me trazer aí vantagens ou cobre a maioria das aplicações de nível da indústria de alimentos e bebidas. Essa tecnologia eu gostaria de falar com você sobre radar sem contato. A nossa linha OptiWave, ela é uma das linhas mais completas na medição de nível e que traz aí vários benefícios para a medição e que cobre a maioria das aplicações, quase que perfeitamente todas as condições de processo no que se quer medir, de fato, o nível dentro de um tanque ou de um canal aberto ou qualquer outro tipo de medição de nível. Então, o princípio de medição do radar sem contato é o princípio FMCW, ou falamos onda contínua de frequência modulada. Nós podemos ver na figura ao lado que o radar ele emite um sinal de micro-ondas continuamente. E ao mesmo tempo ele está emitindo essa onda, essa micro-ondas, ele está recebendo as reflexões de volta dessa micro-ondas que já encontrou o nível do fluido, está voltando para o radar e fazendo essa leitura simultânea do nível dentro do tanque. Com essa tecnologia, se nós, por exemplo, compararmos com alguns princípios de medição similar, mas, por exemplo, radares pulsantes, nós vemos que a tecnologia de FMCW, do radar OptiWave, ela emite 500 vezes mais micro-ondas do que o radar de pulso. Dessa forma, resulta que nós temos uma chance muito maior de obter o sinal de volta para a antena que os radares pulsados. Então, nós vemos na figura ao lado a quantidade de sinal gerado pelo OptiWave, que tem a tecnologia FMCW, de onda contínua, em relação ao radar de pulso, que só emite aí sinais de micro-ondas em intervalos de tempos curtos, mas não frequente, contínuo, como o radar OptiWave. Então, para medição, dependendo do tipo de medição, principalmente fluidos ou medições com condições complicadas para medição, nós temos um radar muito mais completo, um sistema de medição de nível muito mais completo. Falando em indústria de alimentos e bebidas, eu quero aqui mostrar uma aplicação rapidamente para você, que é uma aplicação bem difícil para medição de nível, que é a medição de nível em tanques de chocolate líquido. Nesse tipo de processo, além do chocolate ele possuir alta viscosidade, temos dentro do tanque agitadores e raspadores de parede para manter a agitação do chocolate dentro do tanque, para manter ele o mais líquido possível e assim baixando um pouco a viscosidade dele. Isso, para algumas tecnologias, essa presença de agitadores, de raspadores, de partes internas dentro do tanque, e até mesmo escadas, pode aí gerar sinais falsos de leitura de medição de nível. Porém, o nosso radar ele possui um tratamento para isso. Ele elimina as interferências de sinais falsos de leitura com a função Empty Spectrum, ou falamos espectro vazio. É uma função que, habilitada no funcionamento do radar, ela elimina as leituras falsas de reflexão, por exemplo, das pás do agitador, da presença da escada dentro do tanque, ou um reforço interno dentro do tanque, ou uma serpentina interna dentro do tanque. Tudo isso gera reflexões falsas e que pode interferir na medição. Porém, com essa função do nosso radar, elimina completamente os sinais gerados por essas reflexões e assim o radar vai conseguir fazer a leitura apenas do nível do chocolate líquido dentro do tanque, sem interferência, sem erro de medição. Então, nós vemos com sucesso uma aplicação que nós fazemos em vários clientes que já possuem aí tanques de chocolate. Essa aplicação nós usamos um modelo específico, que é o radar OptiWave 3500, que é um modelo com aprovações higiênicas adequado para esse tipo de medição. Então, nós vemos aí nas fotos ao lado um radar, nosso radar instalado em um tanque de mais ou menos 5 metros de altura, fazendo a medição com todas aquelas condições que eu já comentei com você nos slides anteriores. Temos aí uma linha completa de produto para medição de nível e conte com a Croniconaut, que possui toda a expertise para melhor suporte aos nossos clientes. Com a colaboração global da Croni e localmente junto com a Conaut, nós suportamos todas as necessidades de nossos clientes na escolha da correta tecnologia
para as aplicações de medição, tanto de vazão, de nível, pressão, temperatura ou analítica, visando atender o principal objetivo dos nossos clientes, que é eficiência energética das plantas industriais, melhor controle operacional e, principalmente, sustentabilidade da produção.